Este é o curso bíblico A Esperança é Jesus. Um estudo oferecido pelo programa A Voz da Profecia, com a coordenação do pastor Neumoel Stina. É um prazer cumprimentar a você, amigo ouvinte, que nos acompanha no curso bíblico A Esperança é Jesus. O tema de hoje é Mensageiros Divinos. Alguma vez você já andou por um caminho escuro sem uma lanterna na mão para indicar o caminho? Em uma circunstância dessa, você gostaria de ter uma lanterna, uma tocha, uma lâmpada, alguma coisa que o ajudasse a manter-se no caminho correto e ajudá-lo também a não tropeçar ou até cair? Nas trevas deste mundo de pecado, Deus não nos deixou às escuras. Ele nos deu a Bíblia, a sua palavra, que é a luz para os nossos caminhos. Deus nos deu também revelações de seu plano através do ministério dos profetas. Profeta é alguém escolhido por Deus para transmitir a sua mensagem. O profeta é uma pessoa que tem a vida em harmonia com a mensagem que revela. O profeta é também um instrumento nas mãos de Jesus para transmitir a mensagem divina. Deus manifestou o dom profético na sua igreja para que estas mensagens sejam uma luz menor para ajudar-nos na compreensão da luz maior, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Pastor Jobson, para quem Deus revela os seus desígnios? Em Amós 3, verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E é isso que nos dá uma segurança muito grande, especialmente na palavra de Deus. Porque através dos profetas nós sabemos de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Melissa, como Deus se comunica com o profeta? Em Números 12, verso 6, lemos: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. O interessante é que Deus nos deu a Bíblia para que ela possa nos guiar, nos conduzir, e não parou aí. Deus ainda fez mais ainda. É lógico ter mandado o seu filho para nos ser de exemplo, mas também ainda mandou instruções através dos seus profetas para que nós soubéssemos onde estamos, para onde estamos indo e de onde viemos. Tem-se dito que estamos vivendo nos últimos dias da história do mundo. Pastor Enoque, Deus prometeu o dom profético nos últimos dias? Sem dúvida, pastor Stina, e o profeta Joel, no seu livro, capítulo 2, verso 28, confirma isso da seguinte forma: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Pastor Carlos Enoque e amigo ouvinte, é interessante nós pensarmos então, verdadeiramente, pastor, que em nossos dias Deus daria isso para pessoas? Sem dúvida, essa possibilidade, ela é real. E Deus, de acordo com esse texto aqui, Deus usaria pessoas nos dias em que estamos vivendo agora, profeticamente denominados os últimos dias. Deus usaria pessoas para transmitir-lhes a sua vontade, para que essas pessoas transmitissem a vontade de Deus, então, a outras pessoas. Eu acho muito especial o carinho, o cuidado que Deus tem para com a sua igreja ao longo de toda a história. Sempre que o povo quis fazer a vontade de Deus, Deus deu profetas para orientar, para repreender, para aconselhar. E desta maneira o povo de Deus prosperou mais e esteve mais perto da vontade revelada de Deus. E nós podemos crer que não estamos sem orientações, porque Deus sempre está trazendo mensagens e já deu tantas para que possamos seguir no caminho sem errar. Bem, nós vamos a um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com o curso bíblico A Esperança é Jesus. A esperança é Jesus.
Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico A Esperança é Jesus. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 Operadora 24 525 6000. 0 Operadora 24 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. A esperança é Jesus. Ok, estamos de volta com o curso bíblico A Esperança é Jesus e hoje tratando do tema Mensageiros Divinos. Vamos perguntar ao professor Jonathan. A igreja primitiva também teve profetas? Claro que sim. Nós encontramos isso claramente em 1 Coríntios 12, 28, onde lemos: A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E entre os vários dons que Deus deu à igreja primitiva, o dom de profecia foi um dos mais importantes. Haja vista que o Novo Testamento foi produto do dom de profecia. Aqueles apóstolos de Cristo, aquelas pessoas que conviveram com ele e que foram chamados e tocados pelo Espírito Santo para escreverem da sua vida, da sua obra, eles nos deixaram este legado tão importante, que é o Novo Testamento. Então, realmente, nós temos que apreciar este dom, valorizá-lo, acima de todas as demais coisas deste mundo. Pastor Jefferson, que estava predito acerca do dom profético na igreja verdadeira? Olha, nós encontramos em Apocalipse 12, 17 e também no capítulo 19, verso 10, o seguinte: Irou-se o dragão contra a mulher, e a mulher aqui representando a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o dragão aqui, pastor Jefferson, é o próprio Satanás, não é? Perfeitamente. E ele está irado contra a igreja de Deus, a igreja do Senhor. Bom, nós já vimos sobre o dom de profecia, vimos também o dom profético na igreja verdadeira, e agora vamos ver um pouquinho sobre o dom profético na igreja adventista. Pastor Irailton, você poderia dar uma resenha de como na igreja adventista do sétimo dia se manifestou e se manifesta este dom profético, dom de profecia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia contou com o espírito de profecia na pessoa de Ellen G. White. Ela nasceu em 26 de novembro de 1827 nos Estados Unidos. Com a idade de 9 anos, foi ferida com uma pedra jogada por uma colega de escola. O acidente quase lhe custou a vida. Ela permaneceu inconsciente por 3 semanas e teve que abandonar a escola. Com a idade de 12 anos, ela entregou o coração a Deus e foi batizada por um ministro metodista. Com vários membros de sua família, Ellen assistiu a algumas reuniões adventistas em Portland e, em 1842, aceitou plenamente as doutrinas, sendo com isso desligada da igreja metodista. Em uma manhã de dezembro de 1844, estando reunida com outras pessoas para orar, teve sua primeira visão, na qual viu a jornada do povo do Advento, a cidade de Deus. Relatou a visão aos crentes de Portland, as quais aceitaram como luz de Deus. Em breve iniciou uma série de viagens para relatar estas e outras visões, e às vezes lutar contra movimentos fanáticos que lutavam por entrar no grupo de crentes. Conheceu o jovem pregador Tiago White, com quem se casou. Tiveram 4 filhos, e em agosto de 1881, o pastor Tiago faleceu. Tiago e Ellen estudaram cuidadosamente um folheto de José Bates, intitulado O Repouso do Sétimo Dia. Aceitaram a verdade do sábado e, em 7 de abril de 1847, foi-lhe mostrada uma visão na qual via a lei de Deus com uma luz que resplandecia sobre o 4º mandamento. Milhares de pessoas tiveram a oportunidade de ver a senhora White em visão. Manifestaram-se nela os mesmos fenômenos descritos na Bíblia
com respeito aos profetas da antiguidade. Uma de suas visões mais importantes foi acerca do grande conflito entre o bem e o mal. Outra visão foi sobre a saúde. Devido a esta visão, a Igreja começou a dar importância à temperança e à obra médica. No total, teve cerca de 2.000 sonhos e visões com relação a todos os aspectos da verdade e organização da Igreja. Vamos agora fazer um breve resumo e eu vou fazer as perguntas rapidamente e você que está com a lição aí nas mãos poderá colocar as respostas. Pergunta número 1, Pastor Jobson. Para quem Deus revela os seus desígnios? Para os profetas. Pergunta 2, Melissa. Como Deus se comunica com o profeta? Através de visões ou sonhos. Pergunta 3, Pastor Enoque. Deus prometeu dom profético nos últimos dias? Sem dúvida. Pergunta número 4, professor Jonathan. A igreja primitiva teve profetas? Claro que sim. Pergunta 5, pastor Jefferson. O que estava predito acerca do dom profético na verdadeira igreja? Que a igreja verdadeira teria o espírito de profecia. Depois de ouvir tantas coisas, algumas delas novidades para muitas pessoas, o que devemos fazer? O que cada um de nós tem que fazer? Nós deveríamos estudar as profecias, especialmente as profecias finais. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 20, o conselho do apóstolo é apreciarmos as profecias. Devemos estar atento também para as recomendações, para os conselhos e obedecermos aquilo que os profetas de Deus nos transmitiram. E um outro conselho em 2 Crônicas 20:20 é crer nos profetas. Qual é a nossa decisão? Qual é a minha decisão? Qual é a sua decisão? A minha decisão é: eu aceito o dom profético outorgado por Deus à sua igreja. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico A Esperança é Jesus. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 Operadora 24 525 6000. 0 Operadora 24 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Não esqueça, o curso bíblico é inteiramente grátis. Telefone agora mesmo para 0 Operadora 24 525 6000. 0 Operadora 24 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Será um prazer atender o seu pedido. O curso bíblico A Esperança é Jesus é um estudo promovido por A Voz da Profecia, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.